Vamos estudar agora um pouco mais sobre a macroeconomia. Nós analisamos nas aulas anteriores o que era a microeconomia e a sua composição. Analisamos um pouco sobre a questão da lei da oferta, da procura e de equilíbrio entre ambas. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a chamada macroeconomia. A macroeconomia é a parte da teoria econômica que estuda a atividade da economia, como, por exemplo, hábitos de produção, consumo e acumulação de bens de um grupo de indivíduos, famílias, empresas e comunidades, sendo que esses grupos podem formar cidades, estados ou países. Estudar, portanto, o hábito de consumo e de acumulação faz parte da macroeconomia. Vamos conhecer as 5 divisões ou mercados da macroeconomia, as quais nós falaremos com mais detalhes adiante. O primeiro mercado é o mercado de bens e serviços, seguido pelo mercado de trabalho, mercado monetário, mercado de títulos e mercado de divisas. O que é o mercado de bens e serviços? Ele é o responsável pela determinação do nível de produção agregada à sociedade, bem como o nível de preço com os quais esses bens produzidos são comercializados. Então, esse mercado, além de ser responsável pelos produtos e serviços que são disponibilizados para a sociedade, ele tem a função de estabelecer os preços que serão praticados por esse mercado. A determinação do nível geral de preços e do nível agregado de produção está condicionada pela evolução do nível da oferta de produção agregada e da demanda ou procura agregadas de bens e serviços produzidos pelas empresas do país. A demanda agregada é composta pela soma da demanda dos 4 grandes setores ou agentes macroeconômicos. E quais seriam? Consumidores, empresas, governo e setor externo. As variáveis determinadas nesse mercado são as seguintes: nível de renda e produto nacional. O nível de renda corresponde ao quanto as famílias ou pessoas estão ganhando no país mediante o seu trabalho. Qual é a renda dessa família? Qual é a renda dessa população? E produto nacional corresponde ao que é produzido internamente em nosso país, seja produto da indústria, do comércio, da agricultura ou mesmo da produção de serviços. Nível de preços. O nível de preço corresponde a quanto um determinado produto está custando e qual é a variação desse preço no futuro, se é para mais ou para menos. Lembrando que o nível de preço dos produtos poderá provocar ou ter como consequência a inflação, quando há uma elevação nesse nível de preço, ou a deflação, quando há uma redução no seu nível de preços. Consumo agregado. O consumo agregado refere-se ao consumo de produtos ou serviços que não se realizam de maneira isolada. Estamos comprando produtos que se complementam. Poupança agregada. A poupança agregada corresponde à parte da renda da população que não é consumida de imediato, que é guardada para posterior utilização. Investimentos agregados. Refere-se também à parte da renda que será investida em outros produtos ou serviços para gerar uma renda maior no futuro.
Exportações totais corresponderá à soma total dos produtos que o nosso país exporta para outros, e as importações totais correspondem à soma de todos os produtos que são importados pelo nosso país. Mercado de trabalho. Esse mercado considera a mão de obra que trabalha na produção de bens agregados, ou seja, todos os trabalhadores do nosso país que trabalham em indústrias, comércio, agricultura, mineração, ou seja, todos os setores, e é o responsável pela determinação do nível de salários e das taxas de emprego e desemprego. Através do mercado de trabalho, nós vamos conhecer, portanto, os índices de empregados e desempregados. Em conjunto com o mercado de bens e serviços, que determina a taxa de inflação, o mercado de trabalho determina também o salário real, isto é, o salário monetário, descontada a inflação. Mercado monetário. Nesse mercado, se consideram as relações de demanda e oferta de moeda na economia. É o responsável pela determinação das taxas de juros definidas pelo Banco Central. O Banco Central é o órgão do governo que tem como missão a estabilidade do poder de compra da moeda e da solidez do sistema financeiro. Mercado de títulos. Esse mercado analisa o nível de renda e os gastos dos agentes econômicos, buscando entender quais têm rendas maiores que os gastos, gerando o que nós chamamos de superávit ou saldo positivo, e quais têm gastos maiores que as rendas, gerando déficit ou saldo negativo. Mercado de divisas. Considera economias de países com relações comerciais com o Brasil, ou seja, quais são os países para os quais nós compramos ou exportamos. Esse mercado também é responsável pela definição dos índices de exportação e importação, que geram entrada ou saída de capital financeiro. Finalidade da macroeconomia: altas taxas de crescimento, que se dá através de investimentos em infraestrutura e atendimento às necessidades da população e das empresas. Baixo nível de desemprego, que ocorre mediante a abertura de frentes de trabalho com investimento em diversos setores. Atender aos novos ingressos no mercado de trabalho oportuniza, portanto, aos novos trabalhadores o seu primeiro emprego. Estabilidade com mercados livres. Visa garantir o livre comércio entre os diversos mercados e as nações com interesse comercial. Equilíbrio entre exportações e importações, que é a principal fonte de ingresso de moeda estrangeira no país. Nós chamamos isso de balança comercial. A balança comercial é definida pela diferença entre as exportações e as importações. Quando as exportações são maiores que as importações, isso gera um saldo comercial positivo para o país, chamado de superávit. Ao contrário, quando as importações são maiores que as exportações, isso gera um saldo comercial negativo para o país, chamado de déficit. O país procura, então, verificar a chamada balança comercial, tendendo sempre para que as exportações sejam maiores que as importações.
E por último, temos a taxa de câmbio estável. A taxa de câmbio é a relação de valores entre moedas de diferentes países. Assim, por exemplo, quando nós dissemos que um dólar vale mais de R$ 5, nós estamos determinando a sua taxa de câmbio. Uma taxa de câmbio estável visa garantir a estabilidade cambial do país para viabilizar o comércio internacional e também obter lucros no mercado interno sem desvalorizar nossa moeda. Essas são, portanto, as primeiras noções que devemos ter em mente sobre macroeconomia. Na nossa próxima aula, nós continuaremos esse assunto com um pouco mais de detalhes.